Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado por esse dia maravilhoso. Obrigado por estarmos juntos com os nossos irmãos. Obrigado por esses louvores, Pai. Aceita, Senhor, a nossa adoração. E nessa hora que a gente vai meditar na Tua Palavra, Senhor, ajuda a gente para que toda a nossa atenção esteja voltada na Tua Palavra, para a gente não apenas ouvir o que o Senhor Jesus tem a nos dizer, mas que a gente guarde isso fundo no nosso coração e coloque tudo em prática, para que a gente sirva ao Senhor, obedecendo cada coisa que o Senhor manda a cada um de nós, Pai. Não somente naquilo que a gente tem que realizar como corpo de Cristo, mas individualmente no chamado de cada um, Pai. Então trabalha nossos corações nessa hora, desse modo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Para o reino do seu Filho amado. Agora não me perguntem por quê, tá? Mas essa palavra, ele nos transportou, sempre ficou na minha cabeça como teletransportou. Tanto que da primeira vez que eu li, eu desenhei até uma máquina de teletransporte. Ele está marcado na minha Bíblia antiga até hoje. E eu quero com vocês nessa hora meditar sobre esse versículo tão pequeno, porém tão significativo. O Senhor Jesus nos arrancou do poder das trevas, nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Amém. Vamos entender um pouco o contexto, né? Paulo, ele não conhecia os colossenses, ele não conhecia essa igreja de perto. Ele escreveu a eles enquanto ele estava na prisão, e quem levou esse recado dele foi Epáfras, que era um discípulo de Jesus, uma espécie de filho na fé de Paulo também. Epáfras teria plantado a igreja de Colossos, e ele visita Paulo na prisão, levando notícias da igreja, dizendo: olha, os irmãos têm uma fé viva, estão firmes em Jesus, porém eu tenho algumas preocupações. Epáfras abriu o coração com Paulo, dizendo dos perigos que rondavam a igreja. E uma das maiores preocupações que ele tinha era que os colossenses se deixassem levar pelas filosofias mundanas, por uma falsa religiosidade, marcada por uma aparência de santidade, mas que não produzia, de fato, uma verdadeira mudança de vida. Santidade que parece que está elevando a sua alma, fazendo com que você alcance altas esferas espirituais, mas na verdade tudo isso não tem sentido nenhum, porque seria uma realização sem Cristo. E é esse o perigo que Epáfras viu e que Paulo também percebeu. E aí, para corrigir isso, Paulo, logo no início da carta, ele aponta diretamente para Cristo. Cristo é que é a solução, Cristo é que tem que ser o centro, Cristo é que tem que ser o foco de vocês, colossenses. Por isso ele diz no verso 15 do capítulo 1, falando sobre Jesus: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Amém. Ele é da pessoa e obra de Jesus Cristo. O que Paulo diz é que esse Cristo, cheio da plenitude de Deus e do poder de Deus, ele nos transportou para o reino do seu Filho amado. Amém. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. E o que significa ser transportado para o reino do seu Filho amado? Paulo dá algumas características ao longo da carta, né? Ele vai dizer que da nossa nova condição, dessa vida no reino do Filho amado, é ser ressuscitado com Cristo, sepultado com Ele no batismo. Ele vai dizer isso no meio do capítulo 2, no início do capítulo 3 de Colossenses. É ser vivificado. Ele continua esse tema falando no capítulo 2.
No capítulo 2 ainda ele fala que é ser perdoado, é ter a dívida cancelada, a dívida do pecado cancelada, é ser morto com Jesus e com ele ressuscitar. Essas são algumas das características daquele que foi transportado para o reino do Filho amado, para aquele que vive no reino do Filho amado. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. E ele continua falando de Jesus, em quem nós temos a redenção, a remissão dos pecados. E aí ele vai falar todo aquele hino cristológico que a gente acabou de ler. Continua dizendo da nossa condição, verso 21, e vocês no passado eram estranhos, inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam. Agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do Evangelho que vocês ouviram, que foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Recebe uma nova humanidade em Cristo. Antigamente nós éramos inimigos de Deus, avessos ao paraíso, a gente não queria, vivíamos para satisfazer as obras da carne, nós vivíamos mergulhados na maldade, nós éramos escravos, servos do diabo, nós éramos suas marionetes. Agora, através de Cristo, por causa do sacrifício de Jesus, nós fomos apresentados a Deus como santos, inculpáveis e irrepreensíveis, como Paulo diz aqui no verso 22, capítulo 1. Amou e se entregou por mim. Você não pode ter dúvida que Cristo fez isso por você, por cada um de nós. Ele morreu por nós, nos arrancou do poder das trevas, nos transportou para o reino do seu Filho, do Filho do seu amor, e Ele vive em nós. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Nós somos agora, por meio de Jesus Cristo, apresentados diante de Deus. Quem que poderia ser apresentado ou se apresentar diante de Deus? Ninguém pode fazer isso por si mesmo, mas o Filho de Deus, o Emanuel, Deus conosco, Deus vivo e verdadeiro, Jesus Cristo fez isso por nós. Não é mais a nossa essência. Mortos nos nossos pecados, antes de Jesus não havia outro modo de vida, a não ser cumprir os desejos daquele que nos escravizava. O pecado dominava completamente o nosso ser. Cada célula do nosso corpo estava morta nesses delitos. Sem Cristo, a gente não podia fazer absolutamente nada. Mas agora, o que Jesus fez? Ele cancelou a nossa dívida. Ele nos deu vida verdadeira, uma nova essência. Coisas do alto. Paulo dá essa tônica mais prática a partir do capítulo 3, versos 1 e 2, ele diz: portanto, se vocês foram ressuscitados junto com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas que são aqui da terra. Paulo faz um vínculo causal entre o que Cristo faz e o que nós devemos fazer. Se vocês morreram com Cristo, se vocês vivem com Cristo, se vocês foram ressuscitados com Cristo, se vocês foram batizados com Cristo, então vocês viverão desse modo. Então vocês devem fazer o que? Buscar as coisas do alto. Tem-se a natureza terrena, a saber, imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é a idolatria. Por causa destas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas: ira,
indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. E a gente pode ler um pouco mais. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com suas práticas e se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que a criou. Mate a natureza terrena. Demora mais de 30 minutos para chegar à igreja, mais de 15 minutos para chegar à igreja, a gente já está reclamando. Os irmãos na China, na igreja clandestina, naquele treinamento, estavam sentados ao chão, assentos improvisados. O pastor Wayne se lembrava: se um irmão chega à minha igreja e ele não tem o conforto, ele já reclama. Se não tem todas as condições perfeitas, ele reclama. Ele falou: não, irmãos, eu não vou orar para que vocês sejam como nós. Eu vou orar para que nós nos tornemos como vocês. Amém. Cristãos que vivem o reino do Filho amado de Deus, que buscam as coisas do alto, pensam nas coisas do alto, que fizeram morrer toda a sua natureza terrena, e sabem, e vivem, experimentam diariamente, que foram arrancados dos poderes das trevas, e vivem no reino do seu Filho amado. Pela tua palavra, Pai. Senhor, que nessa noite aqui, Pai, nessa tarde, ninguém, Senhor, saia daqui sem a plena convicção, sem experimentar a plena convicção da fé em Cristo Jesus, Pai. Pesa no nosso coração, Senhor, essa verdade indubitável da tua palavra, que o Senhor nos arrancou do poder das trevas. O pecado não tem mais poder sobre a nossa vida, e nós, ligados aqui na videira verdadeira, nós somos capazes, por meio de Cristo, de fazermos obras inimagináveis. Aquilo que é impossível para o homem, nós podemos fazê-lo pelo poder de Cristo. Então, que ninguém seja enganado aqui pelo inimigo, Senhor, procrastinando a evangelização, sem dizer um sim convicto ao chamado que o Senhor separou para cada um de nós. Mas levanta essa tua igreja, Pai, para cumprir absolutamente o chamado para o qual o Senhor tem determinado cada um de nós individualmente, e a igreja como um todo, para ser sal e luz, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém.